Fala aí, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos agora ao tópico 4, no qual eu vou falar sobre fatores que vão maximizar a hipertrofia. Nesse módulo agora nós vamos falar sobre genética, idade e sexo e treinabilidade. Então, existe uma limitação natural para o nível de hipertrofia que cada pessoa ela vai poder ter. Vamos supor que agora eu tenho uma janela de adaptação. E nessa janela de adaptação, dependendo da altura dela, eu posso ter melhores resultados ou não. E isso vai incluir fatores genéticos, relação da idade, do sexo e do histórico de treinamento dessa pessoa. Então, vamos começar aqui falando sobre a questão genética. Qualquer excelência esportiva que você vê, pode ser um atleta de 100 metros rasos, por exemplo, Usain Bolt, Michael Phelps, independente da modalidade esportiva, talvez o fisiculturista, já que estamos falando de hipertrofia, pode ser o Ron Coleman, ou então o Arnold, o Phil Heath. Qualquer atleta, ele tem um marcador genético que vai fazer com que ele obtenha esses resultados. Tem uma entrevista até muito interessante, depois se você quiser procurar, tem até no YouTube que você vai escrever genética no esporte, matéria do Fantástico. E eles explicam um pouco como que os fatores genéticos vão determinar os campeões. Essa matéria aqui, que saiu nas principais revistas científicas e também nas revistas até jornalísticas, que foi sobre o projeto Genoma Humano. O que foi isso? Lá para o início do século XXI, esse século que a gente está agora, teve uma pesquisa que quis mapear todo o genoma humano. Qual era o intuito dessa pesquisa? Era observar se através do nosso código genético nós poderíamos predeterminar doenças, aptidões, e tivemos um avanço muito grande na genética com essa pesquisa. Porém, o que aconteceu? Algumas doenças como hipertensão, diabetes, foram difíceis de serem avaliadas porque tem um marcador de comportamento muito grande, que eu vou falar também nessa aula de hoje. Então, vamos primeiro entender alguns aspectos da genética, por exemplo, o DNA. O que vai ser o DNA? Essa fitinha que vocês estão vendo aqui, no fundo, ela basicamente vai armazenar e transmitir as informações genéticas. E pedaços desse DNA são os genes. E o conjunto de genes são o genótipo. O que seria isso? Quando eu pego ali um pedacinho dessa fita do DNA, eu tenho um marcador genético que ele serve para criar as minhas características. Cor dos olhos, desempenho muscular, qualquer coisa, cabelo. Tudo isso tem dentro do núcleo da célula uma informação que através de uma síntese de proteína ela vai se manifestar no seu corpo. E o genótipo nada mais é do que o conjunto desses genes. Epigenética é uma palavra que está muito na tendência agora. O que seria essa epigenética? Seria algo como se fosse acima da genética. Você tem a sua marcação genética, porém, de alguma maneira, antes que esse gene seja expresso, ele seja sintetizado, eu consigo de alguma forma driblar essa minha genética. Eu consigo reverter até situações que já estavam pré-determinadas. Então, esse foi um dos pontos que o projeto Genoma Humano ele não conseguiu também ter certeza do que seria determinado, porque o meu comportamento ele também vai influenciar na hora que for acontecer a expressão desse gene. Quando esse gene sair ali do que ele tem como armazenado no DNA, até formar uma característica nossa. Isso seria basicamente a epigenética. Eu consegui de alguma forma driblar os marcadores que já teriam sido herdados. E a expressão gênica é o processo que eu tenho aqui do início do DNA até a forma funcional dele. Por exemplo, quando eu falei anteriormente, nas aulas sobre hipertrofia, que eu tenho a expressão gênica da síntese de proteína para o aumento de sarcômeros e paralelos, que são a proteína. Então, eu tenho ali no meu DNA, essa aqui não é uma aula de genética, só para você ter uma pequena noção. Esse DNA, ele começa ali a ser transformado em RNA, aí RNA tem um transportador ribosomal e tem uma síntese de proteína. Não precisa entender isso agora, talvez mais para frente eu dê uma aula sobre genética. Isso vai ser o produto funcional, vai ser fibra muscular, vai ser talvez o desenvolvimento de alguma doença,
ou algum marcador de saúde, tudo isso é expressão gênica. É o que eu já tenho ali no meu DNA, já pronto, como se fosse um código fonte de um site ou de algum programa, e aí eu tenho aquele código fonte sendo colocado de maneira visível, a característica do meu corpo. Essa seria a expressão gênica, é como o gene se expressa no corpo, formando as características. E o fenótipo é essa interação aqui dos fatores epigenéticos com o genótipo e fatores ambientais, formando aqui quem eu sou. O fenótipo, tudo isso, ó. O meu músculo é um fenótipo, a minha pele é um fenótipo. O fenótipo nada mais é do que aquilo que é visível, né? O que já está mais tangível de todas as informações que estavam no DNA. E será que eu tenho algum tipo de variação no meu corpo que vai fazer com que eu tenha uma melhor resposta ao treinamento? E a resposta é sim. Por exemplo, esse estudo ele avaliou a insulina com fator o IGF-1, insulina com fator de crescimento 1. E o que foi que ele encontrou? Ele percebeu que as pessoas que variavam ali da linha de base, que saíam do valor médio, é porque elas já tinham um marcador genético que fazia com que isso acontecesse. Então, vão ter alguns indivíduos que eles realmente vão ser muito mais responsivos do que outros, independente da idade. Por exemplo, nesse estudo foi utilizado pessoas que tinham mais idade. Foi feito mais com idosos. E, como eu já falei no início, tanto em modalidades esportivas, como natação, atletismo, na formação também da massa muscular, você tem marcadores genéticos, que eu vou falar mais à frente qual que será. Porém, se eu tenho um marcador genético, mas se eu não estou comprometido com treinamento de força, é óbvio que esse marcador genético ele não vai ser expresso, porque eu preciso de ter comportamentos para que aquele DNA, lembra que eu falei no início, ele venha ser expresso e aí eu tenha a maneira funcional no meu corpo. E nas pessoas que são aquelas muito responsivas ao treino, a gente encontra essa morfogenética óssea 2, proteína morfogenética 2, que ela vai ser bem relevante na hora da hipertrofia. Indivíduos que têm esse polimorfismo, eles são os que parecem ser mais responsivos ao treino. Então, a maioria dos estímulos que eu der para essas pessoas, elas vão funcionar muito mais comparado a uma pessoa que não tem esse marcador genético. E esse perfil de fibra também, ele também vai ter... Deixa eu só tirar aqui minha imagem para que você possa ver a referência. E além desse polimorfismo, o perfil de fibras musculares também, eles vão ser desempenhados de maneira genética. Por exemplo, algumas pessoas elas podem ter uma característica maior de fibras do tipo 1, que são fibras que elas vão ser melhor para maratonistas, qualquer atividade que tenha mais endurance, que você precise ficar por mais tempo. Entretanto, outras pessoas elas vão ter uma marcação maior genética para fibras do tipo 2. E essas fibras elas são fibras que você consegue ter uma produção de potência, de força, e também elas têm uma hipertrofiabilidade bem maior comparada às fibras do tipo 1. Então, existe também uma hipótese que as pessoas que possuem essa fibra do tipo 1 de maneira predominante, talvez ela desenvolva com cargas mais leves, e as pessoas com tipo 2 parece que elas desenvolvem hipertrofia com a carga mais pesada. Entretanto, isso ainda não é uma unanimidade nos estudos, a gente precisa de mais estudos para poder validar essa hipótese. E, embora existam pessoas que elas sejam mais ou menos responsivas, o que a gente tem que entender é que a hipertrofia é uma das principais adaptações do treinamento. E, independente de quem seja, quando eu tenho treinamento de longa duração, eu vou ter resultados, porque eu estou sempre evoluindo com o meu treino. Então, eu já falei também isso antes, a frequência e a consistência são uma das melhores variáveis para ganho de massa muscular. Quem não nasceu com marcadores genéticos para ser um fisiculturista profissional, ele não vai conseguir ser. Entretanto, ele vai desenvolver massa muscular para ter uma vida corriqueira de pessoas que estão ali na linha de base. Porém,
tudo que é extremo, você precisa ser um outlier, você precisa ter uma marcação genética que vai fazer com que você consiga ter resultados acima da média. Entretanto, independente de quem você seja, você consegue ter resultados de hipertrofia com um bom treinamento. Segunda aula agora que eu vou falar vai ser sobre a idade, porém eu vou encerrar esse vídeo para que não fiquem muito longos, então eu vou separar em vídeos de 10 minutos. Toma um café e uma água e daqui a pouco a gente volta.